nós... Opa, acho que é o retorno aqui que está um pouquinho alto. O texto que nós utilizaremos nessa manhã é o texto de Tiago, capítulo 5, verso de número 16. Tiago, capítulo de número 5, verso 16. Antes de nós lermos, vamos então fazermos o nosso exercício de memória, lembrarmos quais foram os imperativos, as ordenanças vistas até aqui, desde o sábado à noite. Qual foi a lição do sábado à noite, a ordem do sábado à noite? Amem uns aos outros. O do domingo de manhã, qual foi? Suportem uns aos outros. O do domingo à noite foi? Perdoar uns aos outros. O da segunda de manhã? Levar as cargas uns dos outros. Eu estava já confundindo o dia, se realmente tinha sido segunda ou não. Já estou meio perdido aqui, né? E o da segunda noite foi? O de ontem? Edificar uns aos outros. Amar, suportar, levar as cargas, perdoar e edificar. E hoje nós veremos duas ordenanças: confessar os pecados e orar uns pelos outros, que estão interligados. Então o texto de Tiago diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então, observe que há um objetivo. Deixa eu passar por aqui por cima. Há um objetivo nessas ordenanças para que nós confessemos os nossos pecados, oremos uns pelos outros e sejamos curados, o texto diz. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Preciso encontrar uma posição aqui que eu não fique na frente dos slides. E nem na frente do caixa, né? Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Assim eu tenho um pouquinho mais de espaço aqui. Então vamos dar uma olhada no nosso estudo de hoje. Pode colocar, Ju. É justamente a ideia de confessar, orar e ser curado pelo Senhor. Então nós temos alguns bons exemplos na Escritura, né? De homens que foram dedicados à oração, mas acima de todos esses homens que a Escritura nos mostra que eram homens dedicados, talvez nos Salmos nós vemos o salmista ou os salmistas por vezes orando incessantemente, buscando ao Senhor em oração, mas nós temos o próprio Cristo fazendo isso diversas vezes. E é muito pertinente nós pensarmos em Cristo orando, porque Cristo, embora 100% homem, ele era também o quê? 100% Deus. Então talvez isso pudesse passar a ideia ou a percepção de que ele não precisaria orar. Sendo o próprio Deus, por que ele precisaria orar? Mas não é exatamente isso que a Escritura nos mostra. Nos mostra que Cristo ele tinha uma dependência total, uma confiança tremenda na ação do Senhor. E ele fazia isso por meio da oração. Abra, por favor, esse texto de Marcos 1:35. Pode deixar o slide aí, Ju? Vamos abrir o texto, a gente faz o exercício de abrir o texto, mesmo que seja pelo aplicativo. Marcos 1:35. Vamos olhar em quais circunstâncias o Senhor Jesus está, de fato, orando incessantemente, buscando a presença do Senhor em oração. Marcos 1:35 diz assim: tendo-se levantado de manhã, não é isso? Que horas ele levantou? De madrugada, quando ainda estava escuro. Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Qual era o objetivo desse momento em que o Senhor está orando aqui? Ele vai sair para pregar nas sinagogas.
Então perceba que antes de uma atitude de proclamação do evangelho, Cristo ele se debruçou incessantemente em oração. Ele foi buscar a presença do Senhor, ele ia enfrentar os judeus, os rabinos, os mestres da época na pregação do evangelho. E mesmo sendo Deus, ele sabia que precisava recorrer ao Senhor em oração, até para nos ensinar que antes de uma atitude de pregação do evangelho, por que nós oramos antes de pregar? Por que nós oramos antes de ir às ruas? Para que o Senhor, ele abra os caminhos, abra os corações, faça com que os corações estejam propícios a receber o evangelho, para que ele encontre os seus eleitos por onde nós passarmos. Mas tem um outro momento também, Lucas capítulo 6, verso de número 12. Abra, por favor, Lucas 6, 12. E talvez o título desse trecho aí na sua Bíblia já mostre qual era o motivo nesse momento agora da oração de Jesus. Qual é o motivo agora? A escolha dos 12, ou seja, para tomar decisões, o que é que Jesus fazia? Orava. Para tomar decisões, ele buscava ao Senhor. O que é que o texto diz? Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou 10 minutos orando, não foi? Não, passou quanto tempo? O que é que o texto diz? À noite orando a Deus. Irmãos, como isso já nos ensina de forma pessoal, nem levando ainda em consideração a ideia de orarmos uns pelos outros, mas veja como isso é importante na hora que nós precisamos tomar decisões. Porque senão nós tomamos decisões pelas nossas próprias capacidades, por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente quer. Mas o Senhor Jesus, antes de tomar decisões, antes de agir, o que é que ele fazia? Ele orava. E não orava pouco. O texto diz que ele passou a noite inteira orando, buscando. Por quê? Porque nós precisamos tomar decisões não movidos pelas nossas ideias, não movido pela nossa consciência, não movido por aquilo que nós acreditamos, mas por aquilo que o Senhor se revelou a nós em sua palavra, os princípios que ele nos trouxe. Então é muito importante nós olharmos para Cristo como aquele que é o nosso maior exemplo de dedicação à oração. E aí eu pergunto a você, se Cristo, sendo Deus, reconhecia a importância da oração, por que eu e você achamos que não é importante? Porque nós ousamos pensar que nós não precisamos orar. Ah, eu vou tomar a decisão, eu estudei para isso. Eu sou formado, eu tenho formação acadêmica, eu tenho pós-graduação, eu tenho doutorado, ou então eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, então com meus pais, eu sei como tomar essa decisão. Não foi assim que o Senhor Jesus agiu. Antes de pregar, ele orava. Antes de tomar decisões, ele orava. Ainda mais decisões como essa, ele vai escolher os 12. Então ele sabia da importância de buscar a Deus em oração. Então isso já nos ensina a nós entendermos a importância da oração. Alguns reformadores vão dizer que a oração é uma das asas que nós precisamos para voar. Qual é a outra asa? A palavra de Deus. Precisamos da oração, precisamos da palavra do Senhor para poder, de fato, voar. E um dos reformadores, nós, quando falamos dos reformadores, nós normalmente nos detemos a importância doutrinária, a importância teológica, a importância dos seus escritos, mas eles diziam assim, tem um deles, que eu nunca lembro se é Lutero ou Calvino, mas ele dizia, eita, eu tenho hoje mais coisas para resolver. Então, ao invés de passar 1 hora orando, eu vou passar agora 3 horas orando. Vou me dedicar mais tempo à oração, porque eu sei que eu preciso do Senhor para poder resolver, para poder enfrentar as lutas do nosso dia. Então, esse exemplo do Senhor Jesus já nos mostra a importância de sermos dedicados.
precisamos de fôlego para a nossa missão, assim como Cristo precisou também de fôlego. Sua vida de oração ali não era um ritual, mas era o fôlego, era aquilo que ele estava precisando, era a chama que acendia o seu coração para que ele pudesse iniciar toda a sua trajetória. E isso também fazia com que ele tivesse uma comunhão ininterrupta. Por isso que Paulo vai reafirmar essa prática de Cristo. O que é que Paulo fala? Orai sem cessar, sabendo da importância de, em oração, estarmos em comunhão com Deus, estarmos em comunhão com o Senhor, para nós não respondermos conforme o nosso coração, mas respondermos conforme a palavra de Deus. Vamos andar mais um pouco? E isso fazia com que Jesus tivesse atitudes que fossem condizentes com o seu discurso. Porque se nós estamos falando de oração num contexto de cuidar uns dos outros, foi exatamente isso que Cristo fez. A sua dedicação à oração, a sua dedicação à palavra, a busca incessante pela comunhão com Deus, fazia com que ele tivesse atitudes que fossem condizentes com o seu discurso. Então nós temos alguns momentos disso. Jesus, ao invés de acusar apenas o pecador no intuito de quebrá-lo, de esmagá-lo, Jesus fazia justamente o contrário. Fazia com que aquele pecador fosse levado à luz da sua consciência acerca dos seus pecados para se arrepender. Ele nunca esmagou a cana quebrada. Ele acolheu os sobrecarregados. O texto de Mateus 11 diz o quê? Quem lembra desse texto de Mateus 11, 28? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, Cristo, ele se colocava como aquele que recebia as pessoas para aliviar as suas cargas, aliviar o peso das suas costas. Vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que já não consegue mais andar sozinho, que já sente o peso da vida de uma maneira que não consegue mais respirar. Então, ele é aquele que está de braços abertos para receber o cansado, receber o sobrecarregado. Para qual objetivo? Para aliviar as suas cargas. E isso fazia também com que ele agisse com misericórdia, acolhendo o pecador, aquele que foi pego em algumas vezes. Nós temos o caso da mulher que foi pego em flagrante adultério. Mas quando foi na hora de penalizá-la, parece que os homens ali esqueceram de um detalhe da lei, porque a lei mandava que quem fosse apedrejado apenas a mulher, era assim que a lei mandava? Não. O homem precisava ser trazido. Mas o que é que acontece ali? Eles trazem a mulher e colocam Jesus, ou na verdade tentam colocar Jesus no que a gente poderia chamar de saia justa, né? E agora? Ela foi pega em flagrante adultério. Então, o que é que a lei ordena que seja feito com ela? Qual é a atitude de Jesus? Aquele que não tem pecado, atire então a primeira pedra. E foi a hora que aqueles homens foram levados à sua consciência e lembrados que eles também eram o quê? Pecadores. E quais foram as palavras de Jesus para a mulher? Cadê os teus acusadores? Alguém te condenou? Eu também não te condenarei. Vá em paz e não peques. Mas o que é que Jesus fez? Acolheu, amparou, mas chamou ela ao quê? Ao arrependimento. Normalmente as pessoas o mundo, né? Costumam utilizar esse exemplo para dizer, olha aí, Jesus andou com prostitutas, com pecadores, mas em algum momento Jesus foi conivente com eles, no seu pecado? Jesus chamava ao arrependimento. Então, isso nos mostra como a oração, como a busca pelo Senhor, por meio da oração, por meio da palavra, vai fazer com que a gente haja com aquele que foi pego em pecado. Quando um irmão que cai do nosso lado, quando nós temos a informação ou vemos alguém que foi pego em pecado, um irmão que caiu,
ao invés de sermos aquele que vamos pisar no irmão, que vamos terminar de enterrar, jogar, como a gente diz, né, a última pá ali em cima do irmão, na verdade nós somos chamados a agir com graça, com misericórdia, acolhendo, mas também repreendendo, chamando ao arrependimento. Mas em primeiro momento ele não precisa de acusação, ele precisa de amparo, de acolhimento, mas ser chamado ao arrependimento, em seguida que é justamente apresentar a graça restauradora do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar. Então, se o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, quem somos nós para negarmos o perdão? Para negarmos a reconciliação? Porque a partir desse princípio, irmãos, nós somos lembrados olhando para Cristo. Claro que Cristo perdoa, mas ele não é o pecador, ele não é o acusador, mas ele é aquele que recebeu as nossas transgressões. Cristo poderia ser aquele que teria uma máscara, ou que tinha uma máscara da perfeição por não ter pecado, mas nós precisamos lembrar que nós não estamos nessa condição. E às vezes nós deixamos de perdoar, deixamos de acolher, deixamos de ajudar, porque nós vestimos uma máscara de perfeitos. De pessoas que são ilibadas, que estão acima da moral. Não, eu não cometeria tal erro, eu não cometeria tal pecado, e nós vestimos essa máscara. E aí eu lembrei, acho que o cabo ali tá querendo farrapar com a gente. É o inimigo que tá furioso, né? Não, irmão, é só o cabo ali que tá falhando, tá? Tem uma frase dos reformadores a respeito dessa ideia, essa frase em latim: simus justus et pecador. Justos, mas também pecadores. Por mais que Cristo tenha alcançado o nosso coração, por mais que Cristo tenha perdoado os nossos pecados, tenha nos redimido, tenha nos comprado, seu sangue tenha nos lavado, seu Espírito agora habita dentro de nós, mas nós ainda somos o quê? Pecadores. Em processo de santificação, em processo de crescimento, em processo de amadurecimento. Então, o que mais nós temos visto é que nós precisamos entender que nós não somos perfeitos, e enquanto nós estivermos aqui, nós não seremos perfeitos, mesmo buscando a perfeição. Mas é a ideia de que nós não somos melhores que os outros. Somos pecadores iguais uns aos outros. Nesse processo de crescimento, nesse processo de santificação, nesse processo de amadurecimento, nesse processo de ser mais parecido com Cristo. Mas é para que a gente lembre que nós não estamos isentos de cair. Por isso que aquele que pensa estar de pé, o que é que o texto diz? Cuidado para que não caia. Isso é para que nós entendamos o outro. Nos coloquemos no lugar do outro. Possamos agir com graça e misericórdia com o outro. Se o outro irmão caiu em pecado, nós acolhemos, chamamos ao arrependimento e cobrimos o nosso telhado para que nós não também caiamos nesse mesmo pecado ou em outro semelhante. Somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Então a máscara da perfeição é uma mentira que alimenta o orgulho e isola a alma da graça comunitária. Precisamos lembrar: justos, mas pecadores. Redimidos, mas ainda pecando. Nesse processo de aperfeiçoamento, mas ainda com falhas, ainda com pecados que precisam ser confessados, tratados e abandonados. E aí, o texto de Provérbios 28:13, quem lembra o que é que diz? Quem cobre sua transgressão, jamais, mas o que confessa e
deixa, alcança misericórdia. E aí, um outro perigo é o perigo justamente do isolamento. O pecado oculto apodrece os ossos. Veja, isso parece ser forte demais ou até impensável. Não, o pecado não causa tudo isso, não. Mas o que é que diz aí o Salmo 32, verso 3? Abra, por favor, o Salmo 32, verso 3. Vamos ver o que o salmista diz que acontecia com ele enquanto ele estava mantendo o pecado oculto. O que é que o texto diz? Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. A ideia do salmista é que aquilo estava consumindo ele fisicamente. Ele não estava apenas sendo consumido mentalmente pela culpa do pecado, mas aquilo fazia com que seus ossos doessem. Quando nós olhamos os comentaristas tratando desse versículo, eles passam a ideia que como se o salmista estivesse sentindo os seus ossos envelhecerem, literalmente o seu corpo estava sofrendo em dor por causa do ocultamento do pecado. E o verso 4, ele diz o porquê. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Aqui é a versão NAA. A outra versão vai dizer que os meus ossos secaram como em sequidão de estio, né? Aqui a NAA trouxe uma linguagem mais fácil de compreender. A ideia justamente do salmista sofrendo porque ele estava ocultando as suas falhas. Então a transparência é o único caminho para a verdadeira prosperidade espiritual e santificação. É a ideia justamente da importância de nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. É aquilo que já falamos. Criarmos um ambiente em que nós nos sintamos não confortáveis, né? Para não trazer a ideia que estamos confortáveis com o pecado, mas trazermos e criarmos um ambiente de segurança, onde nós podemos confessar os nossos pecados, na certeza de que o irmão, por mais que ele venha nos exortar, mas que ele venha entender a nossa situação, orar conosco, mas também trazer uma palavra de exortação e esperança para o nosso coração, na expectativa de que nós sejamos levados ao arrependimento e nos voltemos ao Senhor. E aí, além do Davi, nós temos alguns outros homens que ao longo da história relataram um pouco sobre essa importância na atitude de confessar, de orar um pelos outros. Aí o irmão que fala alemão poderia nos ajudar ali naquela pronúncia do Dietrich. Como é que é o restante aí, irmão? Eu sempre falo Bonhoeffer, mas eu sei que a expressão se lê diferente. É com um pouco mais de raiva na voz, né, irmão? E ele dizia assim, ó, o pecado quer ficar a sós com a pessoa. Ele a retira da comunidade. E a ideia de que o pecado e o ocultamento desse pecado vai nos afastar de Deus, vai nos afastar da palavra de Deus e vai nos afastar da comunhão com o povo de Deus. Nós pensamos que não, mas ou o pecado nos afasta da palavra, ou a palavra nos afasta do pecado. E também o pecado nos afasta da comunhão. Quando você percebe que o irmão não tem vindo à igreja, o problema não é porque ele agora não quer ir à igreja. O problema é porque existem inúmeras outras lutas que ele está travando, outros pecados que talvez ele não esteja confessando, e isso o afasta da comunhão. O ato dele não ir à igreja já é o último estágio das lutas que ele tem enfrentado. E às vezes, a nossa primeira atitude não é o que o irmão está enfrentando, como ele está de verdade. Sabe qual é às vezes a nossa primeira atitude? Rapaz, tá vendo, fulano tá vindo um domingo sim, 8 não.
já não quer mais saber da igreja. Tá vendo, já está envolvido no mundo. Mas a gente não sabe o que o irmão está enfrentando. Não sabe os pecados que ele tem lutado. É por isso que é importante nós entendermos que nós estamos ou devemos estar juntos nessa luta. De fato suportar uns aos outros, levando a cargo uns dos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Em vida em comunhão, o Bonhoeffer argumenta que a confissão fraternal quebra o isolamento satânico e coloca o pecador de volta na luz da comunhão com Cristo. É a ideia de que, quando nós confessamos, nós somos fortalecidos pela comunhão, pela oração e pela exortação, porque a exortação vai nos levar de volta ao prumo da palavra de Deus, de modo que a gente possa tratar o pecado, abandoná-lo e voltar à comunhão. E o Thomas Manton, ele vai dizer assim, a confissão mútua é o remédio contra o endurecimento do coração. A confissão funciona exatamente como um remédio. Enquanto o ocultamento funciona como um veneno que vai nos matando pouco a pouco, que em doses ali homeopáticas vai fazendo com que a gente fique meio que acomodado naquela circunstância do pecado, a confissão vai criar um ambiente em que o remédio vai ser administrado e, consequentemente, a cura vai ser estabelecida. Por quê? Porque nós teremos alguém orando conosco. Nós teremos alguém que sabe o que nós estamos enfrentando. Alguém que vai estar ali, e aí, irmão, conseguiu vencer hoje? Você já orou, já leu a palavra, já confessou os seus pecados, já se voltou ao Senhor? Pronto, então a gente vai continuar orando, vai continuar lutando, vai continuar buscando ao Senhor, na esperança de que Ele restaure o nosso coração, restaure a nossa comunhão com Ele e restaure a nossa comunhão com a igreja. Esse puritano, ele enfatiza que a transparência entre os irmãos impede que o coração se torne insensível à graça, mantendo a vitalidade espiritual. Quanto mais nós desenvolvemos esse ambiente de confissão, quanto mais nós desenvolvemos esse ambiente de coletividade, nós criamos então esse ambiente em que nós cuidamos uns dos outros, e isso vai nos fazer menos insensíveis ao pecado. Enquanto o isolamento vai fazer com que a gente fique mais confortável com o pecado, porque ninguém sabe, e aí a gente vai se acostumando, a gente sabe que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai cometendo o mesmo pecado, não confessa a ninguém, aquilo vai fazendo com que o nosso coração fique criando uma crosta ali de endurecimento, de enrijecimento, para que a gente não se importe mais com o pecado. Mas à medida que a gente confessa, mas à medida que a gente compartilha, mas à medida que a gente vai conversando e expondo um pouco da nossa dor, do nosso sofrimento e das nossas lutas, nós criamos um ambiente em que a sensibilidade ao pecado fica mais ativa, de modo que isso faz com que nós ganhemos forças para lutar contra essas lutas. E é aí onde entra o ministério da intercessão, do carregamento dessas cargas. Nós já falamos isso quando falamos de Gálatas 6:2. É aí que entra a oração. Aí é que entra a demonstração de amor de uns para com os outros. Porque ao invés de criarmos um ambiente de julgamento e condenação, nós criaremos um ambiente de acolhimento, de oração, de intercessão, de oração incessante, de busca ao Senhor, para que aquele irmão, ele de fato seja restaurado. Então, orar uns pelos outros é a aplicação prática de Gálatas 6:2, transformando o peso do irmão em nossa prioridade. É orando por ele, orando com ele, que nós ajudaremos a levar a carga que ele está enfrentando. Quando nós, então, criamos esse ambiente, essa aproximação, esse verdadeiro clima de família, onde nós nos importamos uns com os outros, a gente, então, vai estender a mão, estender os nossos ouvidos,
dar a nossa atenção, colocar o nosso coração junto com o coração do irmão, para que a gente de fato demonstre amor. Amor não é ser conivente. Amor não é deixar de dar atenção. Amor é se sacrificar. Nós cantamos aqui Isaías 53. A maneira como Cristo se entregou por nós. A maneira como ele tomou sobre si as nossas dores. A maneira como ele tomou sobre si as nossas transgressões. E é exatamente esse exemplo que nós devemos seguir. Se sacrificar pelo outro. Apontar menos, acolher mais. Na verdade, nem apontar, né? O pessoal normalmente usa o exemplo do dedo, né? Quando a gente aponta um dedo para a pessoa, tem outros 3 apontando para nós. Por quê? Todos nós somos pecadores, justos, mas pecadores. E o momento de dor e sofrimento não é apenas nas lutas como na perda de alguém, mas o sofrimento pela culpa do pecado. Irmãos carregam, às vezes, o peso da culpa. E se nós não tivermos um ambiente de acolhimento, um ambiente onde a gente proporciona a confissão, qual vai ser o resultado desse irmão que está carregando o peso da culpa? Vai ser o afastamento da igreja. Vai ser o afastamento da comunidade, porque ele vai se sentir só. Ele vai estar no meio de um povo, mas sentindo-se completamente abandonado, sozinho. E se ele se sente sozinho no meio das pessoas, para ele não vai fazer diferença se ele está no meio das pessoas ou se ele está em casa. E qual vai ser o resultado? Eu já estou ali, ninguém se preocupa comigo mesmo. Então eu vou ficar em casa. Para quê? Ninguém pergunta como eu estou de verdade. Ninguém realmente se preocupa comigo. Então simplesmente eu vou deixar de ir, porque não vai fazer diferença. Mas qual é a ideia? É esse amor em ação. Esse dever sacerdotal. Se o sacerdote no Antigo Testamento tinha o dever de orar pela comunidade também, hoje nós estamos vivendo o sacerdócio universal dos crentes. Todos nós podemos nos achegar à presença de Deus em oração para orar uns pelos outros. Veja como é interessante esses 2 textos, irmãos. Abra, por favor, Colossenses capítulo 4, verso 12, para ver o que Paulo fala acerca de Epáfras e qual era a atitude dele. Colossenses 4, 12. Olha o que o texto diz, Colossenses 4,12. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Como é que Epáfras estava lutando pela igreja? Orando pela igreja. Intercedendo pela igreja. Incessantemente indo à presença de Deus em oração. Mas veja como 1 Samuel, capítulo 12, verso 23, veja como o profeta trata acerca da oração e a responsabilidade da oração. 1 Samuel 12, 23. Olha o que Samuel diz acerca da ausência da oração. A oração uns pelos outros, né? Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, fazendo o quê? Deixando de orar por vocês. Veja, para ele é um pecado diante de Deus
deixar de orar pelo povo de Deus. Então veja, irmãos, se é um pecado, ele precisa de quê? Confissão e arrependimento. E como é que a gente demonstra arrependimento quando a gente não está orando? Orando pelo irmão, orando pela igreja, orando pelo fraco, orando pelo caído. Para demonstrar justamente essa mútua dependência. A oração intercessória fortalece os laços da comunhão, lembrando-nos que ninguém caminha sozinho na fé. Veja, no Antigo Testamento, o povo caminhava, as pessoas caminhavam sozinhas, era assim? Deus constituiu um povo formado por apenas uma única pessoa, não foi? Qual era o povo do Senhor no Antigo Testamento? A nação de Israel. Que mesmo... Opa, quase que cai aqui, ó. Mesmo dividido em tribos, eles caminhavam juntos, cuidavam juntos uns dos outros, tinham as suas responsabilidades enquanto tribo, de uns para com os outros. Quando chega no Novo Testamento, isso não é alterado. Cristo chama ninguém, né, para andar com ele, não é assim no Novo Testamento? Chama 12. Depois que esses 12 começam a caminhar sem Cristo, eles começam a caminhar sozinhos também, né? Eles passavam nos lugares pregando e fazendo com que o povo ficasse sozinho, isolado, não era assim? Exatamente o contrário. Promoviam eleições, formavam igrejas, comunidades eram iniciadas na casa dos irmãos. É assim que é descrito Atos 2. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão e na oração e no partir do pão. Então, o povo sempre foi chamado para andar em comunidade. Nunca foi chamado para andar isolado. Eu sei que é um exemplo muito pobre, tendo em vista a importância da comunhão, a importância da unidade, mas sempre se usa, eu já vi inúmeras vezes se usar esse exemplo. Você tem uma fogueira, você tira a madeira da fogueira, o que é que acontece com essa madeira? Ela apaga, ela morre. O fogo queima enquanto eles estão unidos. É justamente nós fomos chamados para andar em comunidade. E aí é muito importante esse tema, porque esses temas, né, o tema geral e cada um desses subtópicos, porque nos lembra, irmãos, que se eu tenho que lidar com a falha do outro irmão, e às vezes eu não quero lidar com a falha do outro irmão, eu preciso lembrar que o irmão também tem que lidar com as minhas falhas. Não sou eu que tenho apenas que, poxa, esse irmão é dessa maneira. Talvez ele fale o mesmo de você. Então ele também precisa lidar com as suas limitações. E a comunidade cresce exatamente assim. Acho que todos conhecem o Charles Spurgeon, né? E certa vez perguntaram a ele qual era o motivo a que ele atribuía o sucesso do seu ministério. E a história vai dizer, e ele faz essa afirmação, que enquanto ele pregava, existia um grupo de irmãos da igreja que se reuniam para orar incessantemente durante todo o período do culto. Enquanto ele estava lá pregando, tinha um grupo de pessoas, que é chamado ali de Casa das Máquinas, que estava orando por ele, orando pela pregação. E como é que esse homem ficou conhecido na história? O príncipe dos pregadores. Tamanho era o alcance das suas pregações. Fora esse momento em que ele estava pregando, a história vai mostrar também que esse homem tinha outras lutas. Qual era uma das grandes lutas dele? A depressão.
Um grande homem do Senhor, com um ministério que foi tão conhecido, mas que tinha uma luta contra a depressão. E esse grupo estava ali orando por ele, clamando ao Senhor. Ele demonstrava justamente uma vulnerabilidade real. Ele era aberto sobre suas lutas com a depressão, permitindo ser carregado em oração. Isso para a liderança é muito importante, para que nós também compartilhemos as nossas lutas, se não com a igreja, mas com pessoas próximas a nós, que possam orar, que possam interceder, que possam levar as nossas cargas juntos conosco. E ele atribui então o sucesso do seu ministério a esse tabernáculo metropolitano, onde havia uma intercessão fervorosa. Dizem que mais de 300 pessoas se reuniam ali para orar enquanto ele estava pregando, uma oração incessante. O que fazia, ou que demonstrava essa liderança humilde, em que a força de um líder reside na sua capacidade de ser sustentado pela comunidade. Essa talvez seja uma preocupação que também nós precisamos crescer. Quantas vezes você já perguntou ao pastor como ele está verdadeiramente? A um presbítero, a um líder da igreja. Irmão, como você está? Como sua família está? Quais lutas o irmão tem travado? Como eu posso ajudar o irmão em oração? A gente precisa não apenas tirar aquela máscara da autossuficiência, mas a máscara que acha que os líderes são super crentes. É por isso que às vezes o pessoal fala para ele, eu preciso pedir oração ao pastor, né? Porque o pastor está mais perto do céu e aí a oração dele chega mais rápido. O pastor, o presbítero, o diácono é um crente igual a você. Foi comprado pelo mesmo sangue que você foi comprado. Recebeu o mesmo perdão que você também recebeu. Precisa das orações, tanto quanto os irmãos precisam também das orações. Pode passar, João. Porque qual é o resultado? Qual é a parte final do verso? Em que quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós oramos uns pelos outros, há uma promessa de cura, uma promessa de restauração, uma promessa de que as nossas feridas, elas serão o quê? Fechadas, curadas, sanadas. E aí essa cura de Tiago é uma cura que nós podemos chamar de cura holística. A restauração do shalom e da plena comunhão com Deus e com o próximo. Essa cura vai fazer com que o nosso coração seja reconciliado com o Senhor, mas também seja reconciliado com o próximo. As nossas feridas, que muitas vezes nós nos causamos, quando nós arranhamos alguém, quando nós machucamos alguém, quando nós ferimos alguém. E aí esse momento em que nós confessamos ao Senhor, confessamos ao irmão, oramos uns pelos outros, a promessa é que o nosso coração seja curado, restaurado, que a nossa comunhão com Deus seja solidificada, que a nossa comunhão com o próximo seja restabelecida. É a luz contra a culpa. Trazer o pecado à luz remove o poder paralisante da culpa e da vergonha, permitindo que a graça flua livremente na alma. Quando nós confessamos, quando nós compartilhamos, quando nós contamos para alguém, temos um ambiente seguro, nós recebemos a graça, a luz do Senhor para que essa ferida seja curada, para que a comunhão seja restaurada, para que os nossos caminhos sejam endireitados. E aí nós temos duas lições, ou dois grupos de lições. Primeiro, para a liderança. Seja a nossa liderança enquanto conselho, enquanto diáconos, enquanto líderes de ministério. Primeiro, o cuidado e a compreensão
da liderança vulnerável. Pastores e líderes que compartilham suas lutas, destroem a idolatria pastoral e encorajam a igreja a viver em verdade. O pastor, o presbítero não é um super crente, não é um super homem que está imune às lutas, que está imune às dificuldades. A igreja precisa orar pela liderança da igreja. Às vezes há uma compreensão de que as decisões... Eu não sei por que o conselho se reúne todo primeiro sábado. Tem tanto assunto assim para conversar? Tem, irmão. E às vezes não dá tempo de conversar num único sábado. Porque as decisões não são tomadas assim, ó. Não são decisões que, é assim, então vamos resolver dessa maneira. Não. Nós olhamos as Escrituras, pensamos sobre os princípios bíblicos, pensamos sobre os irmãos, como isso vai afetar o irmão, como isso vai afetar a igreja. Então a igreja precisa orar pela liderança da igreja. Não temos super-homens ali. Ninguém ali é o homem de aço como o Superman. Na verdade, são homens pecadores, salvos pela graça, redimidos pela misericórdia de Deus, que receberam o chamado de cuidar da igreja de Deus. A igreja não é do conselho, a igreja não é dos presbíteros, não é dos pastores, a igreja é do Senhor. E nós temos a plena convicção que nós iremos prestar contas ao Senhor. Então precisamos da oração da igreja. A compreensão de que nós temos, na verdade, um hospital de pecadores. A igreja é um hospital. Então grupos pequenos devem ser espaços de cura e acolhimento. Nós temos pequenos grupos que funcionam. Temos irmãos que se reúnem. Então, esses momentos, eles devem servir como momentos de oração, de intercessão, de acompanhamento, de prestação de contas, para que a igreja ela seja fortalecida, ela cresça e ela seja amadurecida. E também temos a possibilidade de um discipulado mesa a mesa. Pessoas que se reúnem em duplas, em trios, para orar, para conversar, para serem aconselhados. Então a liderança tem esse dever também de procurar os seus membros. Nós temos inúmeros grupos que têm lideranças na igreja. Então, ao invés de olhar para o membro faltoso e simplesmente excluí-lo da escala, a nossa responsabilidade é cuidar pessoalmente de cada um dos irmãos. E aí nós temos também aplicações gerais. Primeiro, irmãos, precisamos de uma vez por todas matar a fofoca. Precisamos de uma vez por todas matar o disse-me-disse. Matar o motivo de oração, né? Fofoca não, motivo de oração. Precisamos acabar com isso. Quando um irmão chega e se abre para a gente, ele está querendo ser acolhido, ele não está querendo simplesmente ser julgado, ele não está querendo que a sua dor seja espalhada, ou que a sua dificuldade seja disseminada. Ele quer um ambiente onde ele possa ter confiança no irmão para confessar o seu pecado e saber que alguém vai orar por ele, com ele, e exortá-lo na certeza de que Cristo o restaurará. Então a confissão só floresce onde há sigilo e amor. É claro que em algumas situações o irmão não vai conseguir lidar sozinho e às vezes vai precisar procurar um irmão mais maduro, alguém mais experiente, ou um líder da igreja para poder ter um acompanhamento melhor. Mas lembre-se, o conselho da igreja é formado por 9 pessoas, né, pastor? 8? Nessa faixa aí. Não é formado por 200, não, que é a igreja não, tá? Então, ao invés de levar o problema para 50 pessoas, eita, vamos tentar me ajudar aqui, eita, o irmão não vai conseguir não, deixa eu levar para outro, e vai levando para outro, e vai levando para outro. Não. Leve para alguém que você tem convicção que vai poder ajudar, que vai poder resolver, que vai poder, então, atender, que vai poder exortar, ao invés de que essa notícia ou o que aconteceu se espalhe.
Mas para fazer isso, a gente precisa também vencer o individualismo. E aí, essa é a luta de quem acha que não pode confiar no outro. Às vezes nós vivemos em ambientes de trabalho e de família onde nós não conseguimos confiar nas pessoas. Onde nós sabemos que os outros querem, na verdade, puxar o nosso tapete. E às vezes a gente chega na igreja com essa visão de que a gente não tem alguém com quem a gente possa compartilhar. E aí a gente então entra nessa cabine única, a gente fica ali isolado e não compartilha a nossa dor, a nossa luta, a nossa angústia. Então a gente precisa vencer o individualismo. Esse mundo hoje digital é um mundo muitas vezes superficial. É um mundo que não transparece realidade. E o desafio, então, é buscar essa profunda koinonia, essa profunda comunhão presencial, que exige o quê? Tempo, que exige dedicação, que exige presença física, a saber que o outro está realmente ali comigo para poder enfrentar essas lutas, enfrentar essas adversidades. E, por último, resgatar essa dedicação à oração. Seguir o exemplo de Elias, uma oração específica, uma oração fervorosa, uma oração dedicada, uma oração direcionada. A gente está ouvindo a dificuldade do irmão, então às vezes o grupo do WhatsApp cria essa superficialidade. E aí alguém coloca lá, irmãos, estou passando por isso, aconteceu isso por alguém, e a gente simplesmente coloca embaixo a mensagem assim, estou orando por você. Mas você sequer fez uma oração pelo irmão. Você respondeu ali no automático, que a gente tem um costume de fazer. Então a gente precisa de fato resgatar essa oração. Vai orar pelo irmão, então nem que seja naquele momento. Irmão, vou orar por você agora. E ali você fecha o olho, ora ao Senhor, abre o coração para o Senhor, coloca a vida do irmão diante do Senhor, ora por graça, por misericórdia, por consolo, por encorajamento, por aquilo que o irmão está precisando. Não uma oração superficial também. Às vezes, como a gente vai confessar os nossos pecados, né? Senhor, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus. Amém. Aí confessa o pecado no atacado, né, irmão? Então eu sempre esqueço, você é atacado, você é varejo. É no atacado que a gente faz tudo de uma vez. Quando a gente faz isso, a gente perde a sensibilidade daquilo que a gente cometeu contra o Senhor. E aí com o irmão também. Senhor, abençoa aquele irmão. Certo? O que é que aquele irmão está precisando? Aquele irmão está precisando da palavra? Aquele irmão está precisando confessar os seus pecados? Aquele irmão está precisando de emprego? Aquele irmão está precisando resolver problemas familiares? Então seja específico na oração. É claro que Deus sabe, mas nós precisamos dizer ao Senhor. Já viu como é que o salmista ora? Já viu como é que são os salmos? Senhor, os meus inimigos estão fazendo isso. Eles estão tramando contra mim. Eles estão dizendo ao meu respeito que não há mais em Deus salvação para ele. O salmista está contando a Deus o que estão dizendo acerca dele. O que é que o salmista está sendo específico na oração? E depois ele começa a engrandecer ao Senhor. Ele começa a enaltecer ao Senhor a grandeza do Senhor, a força do Senhor, o poder do Senhor. O que é que o salmista está fazendo? Sendo específico, sendo detalhista na oração. Então, quando a gente ora pelo irmão, eu sei que na oração em público, talvez a gente não deva dizer os detalhes do que o irmão precisa. Mas nossa oração particular, ela precisa ser detalhada, dizendo a Deus o que é que o irmão precisa. Dizendo a Deus o que é que o irmão está enfrentando. O que foi que o irmão compartilhou com você. O que é que você soube do irmão. Então ore por aquele motivo específico. Porque isso vai exercitar tanto a sua preocupação com o irmão, quanto também a sua dedicação à oração. Então a gente conclui. Esse caminho de restauração é um caminho de um chamado à luz do Evangelho. A igreja deve ser o lugar mais seguro do mundo
para se confessar uma fraqueza. Veja, a igreja deve ser o lugar mais seguro do mundo para alguém confessar uma falha e uma fraqueza. Porque ela tem a certeza de que, embora ela seja exortada, ela vai receber um ambiente de preocupação com ela. Alguém que de fato está querendo que ela seja restaurada. Alguém que de fato está preocupado com as suas dores. Então a igreja precisa ser esse ambiente. A cura bíblica floresce onde a vulnerabilidade encontra a intercessão fiel. Essa confissão, esse abrir do coração, precisa encontrar um ambiente onde a vulnerabilidade vai ser suprida pela intercessão, onde a gente vai encontrar pessoas que estão orando pela gente, pessoas que se preocupam com a gente, pessoas que estão dispostas a levar as nossas cargas junto conosco. E aí lembre-se, quebre essa máscara da perfeição. Quebre essa máscara que faz parecer com que você seja um crente perfeito. Para que você se coloque no lugar do outro, para que você entenda o outro. Então, a transparência é o portal para a vitória sobre o pecado. Essa transparência com que nós trataremos o outro, essa transparência com que nós nos dirigiremos ao Senhor, para que então a cura aconteça. Por isso nós repetimos: confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. E agora a gente vai fazer justamente isso, orar ao Senhor. Talvez algum irmão já tenha compartilhado com você alguma luta. Talvez algum irmão já tenha compartilhado com você alguma dificuldade. E esse momento a gente vai orar não pelo outro, não por nós, mas a gente vai orar pelo outro. E se você não tem por quem orar agora de mente, ore por um familiar seu. Ore por um amigo seu. Ore por um parente seu. Ore por alguém que você gostaria que estivesse aqui, mas não está. Para que Deus o conforte, o console, o fortaleça onde ele estiver. Vamos orar? Eu vou dar alguns minutos para você fazer essa oração de intercessão. Oremos ao Senhor.